Porém, falta ortopatia. Uau! Sentir corretamente. Experiências corretas. E quando a gente pensa numa teologia a partir da experiência do Espírito também, a gente vê isso claramente em Atos. A hermenêutica antiga, tradicional, porque os princípios de hoje, refletidos por gente que é conservadora, ortodoxa, diz o seguinte: o papo de que Atos não serve para estabelecer pressupostos teológicos e doutrinários não cabe mais. Toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus cita os salmos apresentando como doutrina. Então, não é que eu não posso ter doutrina em Salmos, não é que eu não posso ter doutrina em Atos. Se essas doutrinas, porque uma doutrina ela não aparece num lugar só, se elas estão coerentes com toda a revelação de Deus nas Escrituras. Então, olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. Hoje nós estamos aqui com o pastor Assir Júnior. Eu tenho certeza que o teu coração vai ficar inflamado de amor por Deus e pelas Escrituras. Antes de nós começarmos aqui, eu já quero te pedir para curtir esse vídeo que você vai gostar, tá bom? Já copia o link. Você vai ouvir muita coisa aqui e com certeza você tem opinião para dar e nos ajudar, porque é assim que você se torna também um debatistas. Estamos aqui com o pastor Wellington Muniz, que é o meu co-apresentador. Você provavelmente já viu um episódio, se não viu, vai ver ainda, né? Vamos ver aqui a ordem das edições. Nós estamos no Congresso da Ormiban, o pastor Assir é um dos preletores. E vou deixar o pastor Wellington se apresentar e apresentar também o pastor Assir, porque ele é a ponte de contato e por isso nós estamos fazendo esse podcast hoje. Amém. Graça e paz a todos. É bom estar aqui de novo, um privilégio. E com Natan, essa figura sempre simpática. São seus olhos. Eu aprendo com você. Olha, eu tenho visto melhor realmente ultimamente por conta dos óculos. Tá certo. Né? Mas também com o nosso querido pastor Assir de Jerônimo Júnior, atual secretário de Cultura e Formação Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, transferido aqui para São Paulo há um tempinho, está recente aqui. 30 dias. 30 dias. E já veio para cá para abençoar os nossos pastores com uma mensagem realmente edificante. Pastor, fiz poucas apresentações, pode ficar à vontade. Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Assir, os três já falaram, né? E é uma alegria estar aqui, viu, nesse podcast. Pastor Wellington é um amigo de alguns anos e tem sido uma bênção andar contigo. Tem sido uma bênção andar com os batistas nacionais, ainda mais, como eu comentei na pregação, né? É uma proximidade muito boa, histórica, dos batistas nacionais com a Sociedade Bíblica do Brasil, onde eu estou há 20 anos. Então é sempre bom. O pastor Ernesto Tonini foi o nosso presidente, fez um trabalho maravilhoso, né, de orientação, de cuidado, de pastoreio, realmente, e foi muito bom isso para nós da Sociedade Bíblica do Brasil. E é bom estar aqui, é um privilégio ter ministrado aos pastores aqui do Ormiban esse encontro. E espero que esse podcast possa abençoar a vida de todos que estão ouvindo aí sobre a palavra de Deus, que é um tema fundamental na vida do pastor, mas não só na vida do pastor, da igreja também. Maravilha. Então vamos entrar no tema. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a fidelidade às Escrituras, a integridade, né, das Escrituras, do Evangelho e um pouquinho do que nós temos visto hoje nos púlpitos. Esses dias eu vi um cortezinho do Jonas Madureira falando da saudade que ele tem do pastor teólogo. Não sei se você viu esse corte. Não vi. Porque hoje em dia nós temos visto, né, o pastor filósofo, o pastor sociólogo, o pastor com tantas outras formações, o pastor empreendedor, e esse cortezinho me chamou a atenção. Ele falou, que saudade do pastor teólogo. Né? Eu acho que o pastor teólogo traz essa ênfase maior nas Escrituras. Muito bem. Pode ser sim e não, né? Sim. Porque depende da teologia desse pastor, depende da teologia que ele quer pôr. Né? A teologia ela sempre é acompanhada de um substantivo, ela pode ser uma teologia bíblica, mas ela também pode ser uma teologia especulativa, então depende da teologia. Né? Tem boa teologia, o pastor com uma boa formação teológica, espera-se dele a fidelidade às Escrituras, na sua forma de pregar. Vamos lá, teologia o que é? Né? A gente normalmente limita
Deus, logia, estudo de Deus. É impossível pegar Deus, colocar numa lupa e estudar a Deus, né? Então a teologia já é uma ciência, enquanto ciência, diferente de qualquer outra área do conhecimento. Porque ninguém pega Deus para estudar, a gente estuda a revelação de Deus. Uau. Tá? Então é estudar o que foi revelado a nós sobre quem Deus é, como Ele está agindo. Como nós descobrimos isso? Na teologia a gente chama isso de revelação geral. Deus se revela por meio da criação, da providência, do cuidado dele, mas de forma especial, a revelação especial nós temos em Cristo por meio das Escrituras. Então, a intenção da Bíblia é teológica, é falar de Deus, é revelar o plano de Deus, né? Os livros que estão ali não vieram ao acaso. Tá? Então, qual é o papel do teólogo? É ver essa revelação de Deus nas Escrituras, que tem a sua finalidade em Cristo, e transmitir isso e compartilhar isso com a sua igreja, com as pessoas. Então, o pastor com uma boa formação, um compromisso teológico sério, ele vai sim se firmar nas Escrituras que revelam esse Deus. Uau. Ele vai apontar na sua pregação para Deus. Isso é muito importante até nessa aproximação com que o Jonas Madureira falou, é o seguinte, e eu falei hoje de manhã na minha pregação, o púlpito brasileiro hoje, ele tem de tudo. E eu quero deixar bem claro, como disse aqui, eu não sou contra nenhuma dessas áreas, estratégias, não. Eu só acho que isso é secundário. Isso não pode prevalecer no púlpito. Tá? O púlpito é lugar de pregar o evangelho. O púlpito é o lugar de abrir a Bíblia e falar da Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia à vida das pessoas. Esse é o lugar do púlpito. Tá? Então, a gente tem muito hoje no púlpito coaching. A coach é errado? Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que o coach não deve estar em cima do púlpito no domingo, que é o dia da pregação da palavra de Deus. Ele pode vir dar uma palestra no sábado, ele pode vir fazer um evento na sexta e vai ajudar muita gente. Eu costumo brincar que coach fala que a gente tem que acordar às 5 horas da manhã, né? Para mim não serve. Eu vou continuar acordando às 7 e pouco da manhã, numa boa, mas tem gente que precisa realmente de uma motivação. Tem muita gente que está levando palestra motivacional. Então você pega até um assunto bíblico, mas a pregação deixa de ser a exposição do texto para motivar as pessoas a fazer as coisas da forma certa. A gente está falando muito de liderança, a gente está falando muito de estratégia, a gente está falando muito de empoderamento. Eu posso falar isso à luz das Escrituras? Posso, devo, mas isso não deve ser o que domina a minha pregação. Então, palestras motivacional, palestra de autoajuda. Eu tenho um amigo que diz, no púlpito não é lugar de autoajuda, o púlpito é lugar de ajuda do alto. Então, é o que Deus diz. Tá? A Igreja Evangélica Brasileira, quem é crente há muito tempo, sabe que a gente tem vários momentos, né? Já teve um momento que estava na moda pastor ser advogado, meu pai é advogado, por exemplo, ele é pastor, né? Aí teve um tempo que foi de administração, agora está na moda psicologia, e é uma bênção, porque eu entendo que todas as ciências, elas podem e devem ser utilizadas para a glória de Deus, né? Uma pessoa com uma boa formação psicológica pode ajudar muitas pessoas de dentro e de fora da igreja com a cosmovisão cristã. Mas o que eu tenho visto também, com uma certa preocupação, é que as influências da psicologia estão indo para o púlpito. Então eu pego as técnicas lá e vou para o púlpito, e aí fico usando as técnicas e uso o texto como uma desculpa. O texto diz isso, o texto se aplica assim. Então o que a gente precisa é o que a gente viu aqui nesse congresso do Ormiban. Sabe, são pessoas que pegam a Bíblia, leem a Bíblia e vão explicando a Bíblia. Olha, isso aqui é isso aqui é isso. E o que tem a ver comigo hoje? Isso se aplica a mim hoje. Então é preciso sim uma boa teologia bíblica para a igreja hoje, firmada nas Escrituras, porque não existe teologia sem a Bíblia. Qualquer teologia sem a Bíblia é uma teologia especulativa, é uma teologia que não vai levar a lugar nenhum, e a gente não pode viver uma teologia sem Cristo, sem cruz. A gente precisa de uma teologia bíblica fiel com Deus, no chamado que Deus nos deu e que alcance o coração das pessoas. Maravilha. A Ormiban, onde nós estamos aqui nesse momento, é o congresso da Ormiban, no caso da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, inclusive que o pastor Wellington Muniz faz parte da diretoria, acho que acabei não mencionando isso, né? Mas, entrando aí nesse ponto, pastor Wellington, formule o seu comentário ou pergunta. A minha questão é, a gente sempre olha lá para o pastor, e a questão do pastor teólogo é uma necessidade da igreja, mas e quando a igreja, a pergunta talvez melhor fosse,
será que o pastor, em algum momento, se torna refém das necessidades existenciais da igreja? E como é que ele procede se ele está desenvolvendo uma teologia correta, coerente, instrutiva, mas parece que a igreja ela não se agrada daquilo, ela quer alguma outra fonte, algum outro tipo de alimento. Como é que a gente encara esse momento na sua perspectiva? Isso é muito interessante. Na pregação de hoje, eu preguei em 1 Coríntios. Quando a gente olha para os problemas da igreja de Corinto, a gente percebe que os problemas da igreja, na verdade, eram os problemas da cidade. Tá? Então, a igreja de Corinto estava refletindo a cidade, os problemas, a imoralidade, a idolatria, a divisão e tudo. Tá? Então, nós, como cristãos, no mundo, nós somos facilmente seduzidos por aquilo que está ao nosso redor. Vou dar um exemplo. Está na moda, os grandes influenciadores, os grandes comunicadores, tem uma palavra mais nessa área motivacional. Então, qual é a tendência? Poxa, aquele cara está dando uma palestra motivacional, aquilo pode dialogar com a fé cristã naturalmente, porque a fé cristã ela também motiva a gente. Então é eu usar aquela ferramenta para alcançar o meu público. E esse é o grande perigo, porque o pregador ele tem um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Não é que ele ignora o seu público, ele precisa também ouvir o seu público, ele precisa conhecer os dilemas do seu público, mas a sua primeira e fundamental base é a palavra de Deus. Tá? John Stott diz o seguinte em um dos seus livros, ele diz assim: ouça a Deus e ouça o mundo. Então é claro que eu preciso conhecer o mundo, os dilemas existenciais, os problemas que os membros que entram dentro das nossas igrejas, que eles têm. Tem um caso do pastor Manuel, da igreja de Sampaio, é isso? Certo? Batista Nacional. Da Nova Filadélfia de Sampaio. Eu não lembro o nome da igreja, o nome Igreja Batista Renovação Espiritual de Sampaio. Não é esse? Tá. Ele me deu uma grande lição, Natan. Uma vez eu fui pregar lá, e ele falou assim: pastor, sabe o que eu faço? Terminou o culto de domingo, na segunda-feira eu venho para cá, eu pego todos os pedidos de oração que as pessoas colocaram lá na caixinha. E o que eu faço? Eu coloco em cima da minha mesa, eu começo a ler cada um. Primeiro, para orar, porque é um pedido de oração. Segundo, para conhecer o que está afligindo as pessoas da minha igreja. Uau. Isso é uma grande lição. Tá? Então, ele tem um compromisso de orar por aqueles pedidos, mas ele também sabe a dor. Ele sabe que naquela semana tem gente sofrendo com doença, tem gente passando por crise familiar, tem gente... Então, os problemas estão aí. A resposta para esses problemas está necessariamente, eu falei hoje isso, no Evangelho, e não em qualquer outra coisa. Sabe? As ciências sociais, psicológicas podem ajudar, os coachings podem ajudar, as ferramentas que nós temos humanamente falando podem ajudar? Pode. Mas a resposta dos dilemas mais profundos da alma de uma pessoa estão no Evangelho. Então, diante daquele cenário, eu ouvi o mundo, eu ouvi a igreja, eu sei quais são os dilemas dele. O que a Bíblia tem para dar como resposta para isso? E aí a gente não cai na sedução de levar uma palestra motivacional na pregação somente para agradar os ouvidos, mas uma palavra de Deus que vai acalmar o coração, trazer conforto, alento com base no Evangelho, com base no propósito de Deus. Assim nós vamos viver em fidelidade. Então, não é a tendência da moda agora, os conceitos atuais que definem o que nós pregamos. O pregador, o pastor Hernandes disse ontem isso, o pregador não inventa mensagem, ele não cria mensagem, ele não fica pensando como eu posso criar uma mensagem para impactar. Ele apenas é fiel à mensagem, à palavra de Deus. Ele é apenas ele é um mensageiro. Ele recebe e transmite, mas a mensagem está na palavra de Deus. Perfeito. A gente tem um desafio hoje e que vai se tornando cada vez mais, vai se fortalecendo cada vez mais, porque nas redes sociais, acho que a grande necessidade que as pessoas têm é de apresentar algo inovador, né? A criatividade. E o perigo que isso traz para novas interpretações. Parece que é status quando alguém fala assim: uau, eu nunca tinha... nunca ouvi ninguém ter a percepção desse texto.
qual o perigo disso para o pregador, né? Tipo assim, de querer extrair alguma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca falou. Qual o perigo que a gente pode ter nisso aí? O perigo é enorme, irmão. O perigo é enorme. O que a gente vê de cortes de podcasts, sim, de falas, às vezes dentro do púlpito, que o cara vem e fala, olha, eu tive uma revelação. Sim. Olha, isso aqui Deus falou só comigo. Sabe, eu acredito que Deus pode falar individualmente, eu acredito que Deus pode iluminar. Afinal, nós acreditamos que dentro do pressuposto hermenêutico, né, da caminhada hermenêutica, a iluminação do Espírito é necessária. Sem a iluminação do Espírito, nós nunca vamos entender a palavra como deveríamos. Então eu acredito nisso, que o Espírito Santo testifica o coração, que ele fala. Mas a hermenêutica, o que é a hermenêutica? É uma ciência, é uma regra, é um método que nos ajuda a seguir passos para interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro que não foi escrito no Ocidente, não foi escrito com esses valores culturais que nós temos hoje, foi escrita os seus últimos registros há 1.600 anos, os seus primeiros há 3.500 anos, numa cultura totalmente diferente, num país totalmente diferente, num tempo totalmente diferente. Então a gente está num abismo geográfico, cronológico, cultural muito grande. Então quando eu vou para o texto bíblico, eu tenho que seguir aquilo que o texto bíblico está dizendo. E existem princípios hermenêuticos que me dão segurança, sabe? Não deixa eu ir além do que deve. Então é muito perigoso quando você vem, ó, isso aqui eu estou vendo dessa forma. Por quê? E a interpretação do texto é uma. Isso aqui é muito sério, tá? Perfeito. Tem gente que não dá para interpretar do jeito que você quiser. Você interpretou de um jeito, eu interpreto do outro. Não. Ler o texto e interpretar o texto, existe um caminho e um meio. A aplicação do texto, existem várias. Perfeito. Tá? Se eu respeito a interpretação do texto, eu posso aplicá-lo de diferentes maneiras. Então, por exemplo, quando eu estava no seminário, eu fui desafiado pelo professor de homilética a fazer 10 sermões em um único texto. Você tem que inventar coisas? Não. Tá? Aplicar, né? Você tem que aplicar de forma diferente. Eu lembro que eu escolhi Atos 2, 42 a 47, e ali eu fiz várias ênfases, respeitando a interpretação correta. Então, para os pregadores, para os pastores, professores de escola bíblica, líderes, fique com a interpretação correta. Vai estudando, entendendo o texto, à luz do seu contexto, o que vem antes, o que vem depois, o contexto do livro, a teologia bíblica que está em toda a Bíblia sobre aquele assunto, o processo da revelação de Deus de forma progressiva, entenda a história, a cultura. Pegue tudo que é necessário e vai juntando e chegue à interpretação. Pastor, mas eu quero aplicar isso aqui para mulheres, eu vou pregar para mulheres. Ok, a partir dessa interpretação você vai aplicar exatamente a vida da mulher, aos desafios da mulher, ao jovem, aos líderes, não importa. Mas respeitemos a interpretação correta, sem inventar. A Bíblia é simples, tem gente que quer encontrar o código da Bíblia, o significado oculto da Bíblia, e aí usa alegoria, e conta história que não está, diz o que o texto não está dizendo. Vamos voltar para a Bíblia e ficar com a Bíblia, o que ela diz é suficiente, é a palavra de Deus, é instrução para as nossas vidas, é nossa regra de fé e prática. Não, perfeito. Diante disso, então, a gente está falando que a gente não pode fazer, tem que seguir pela lógica bíblica. Agora, parece que há um movimento natural da igreja hoje, eu não digo da igreja saudável, da igreja que está nesse meio tempo confuso de buscar soluções para problemas que ela inclusive acha que são problemas novos. E ontem até na mensagem do Ernesto, os problemas que a gente tem hoje a gente já tinha, não tem nada novo. Mas de trazer uma hermenêutica bíblica, quer dizer, não é bíblica, uma hermenêutica a partir da comunidade, a partir dos desafios, dos anseios da comunidade, e ela acaba sendo sim uma hermenêutica meio existencialista. É o que o texto está dizendo para mim, dentro da minha condição, da minha natureza, do meu tempo, e aí acaba gerando uma ótica diferente. Isso é um desafio grande hoje, porque as pessoas deixam a Bíblia de lado para viver a sua experiência. E ao contrário de encontrarem a solução na Bíblia, querem encontrar argumentos na Bíblia que vão corroborar com a sua crença. E o senhor é doutor em teologia pela PUC. Gostei do senhor. Nem tenho barba branca, mas gostei do senhor. Outro dia, na correria do dia, a gente conversando,
ele me chamou no WhatsApp, eu disse graça e paz. Ele, como? É sempre oi, amigo? Você tá crente hoje? Você tinha acabado de sair da reunião da ordem de manhã, da Lerbon à tarde, eu fui conversar com ele e tava condicionado. Desculpa, mas graça e paz. Mas a Cedo é meu professor também, mestrado, doutor em teologia, e também tem esse ofício na sociedade bíblica. Como é que a sociedade bíblica, que trabalha com a valorização, entendendo a necessidade da Bíblia, vai interagir com esse comportamento meio estranho, meio hostil de uma área, de uma parte da igreja, de desvalorizar a Bíblia e está valorizando um pouco mais a sua própria experiência? A história da hermenêutica, ela mostra que nós tivemos várias fases, né? A reforma protestante, ela resgatou a centralidade das escrituras, o princípio de a escritura interpreta a escritura, o do sola escritura. Ela também voltou à escola de Antioquia, lá do período da Idade Média, que valorizava a história, o contexto cultural. Tá? E no decorrer isso vem novas ideias, novas tendências, e isso faz parte desses 2000 anos de história da igreja. No início do século XX, finalzinho do XIX para o início do século XX, influenciado pelos pressupostos da teologia liberal, do liberalismo teológico ali do século XIX, nós temos o que a gente chama de nova hermenêutica. O que é a nova hermenêutica? Não importa o que Paulo quis dizer, não importa o que Jeremias escreveu, não importa aquele contexto, importa o que o leitor de hoje vai lá e lê, e pega e aplica para a vida dele. Isso é a nova hermenêutica. Existe também uma tendência do século XX e com muita força no século XXI, que é ler a Bíblia com os óculos das ciências sociais, que é um pouco do que você comentou, né? Então eu tenho uma perspectiva sociológica, filosófica, principalmente sociológica, tá? Sociológica, mas filosófica, histórica, e aí eu uso as ferramentas daqui para ler a Bíblia e interpretá-la, quando na verdade é o contrário. Eu preciso usar as ferramentas que a própria Bíblia, os princípios bíblicos me apresentam para entender a Bíblia, dentro do seu contexto histórico, cultural, geográfico, cronológico, e eu posso dialogar com as ciências sociais. Com a sociologia, por exemplo. Então vamos lá. O mundo hoje está vivendo um momento de vulnerabilidade em muitas áreas, de pobreza, de violência e tal. Ok, a minha leitura bíblica é essa. Como que eu posso entender esse contexto? A Bíblia fala sobre violência? A Bíblia fala. Você veja o profeta Jonas, ele é enviado para falar para uma nação, para falar para Nínive, que estava tomada pela violência. Tá? Veja, é um profeta que tem lá. Então há uma palavra de Deus sobre esse assunto. Tá? E todas as outras, a Bíblia tem mais de 2000 versículos que falam sobre o que Deus pensa sobre pobreza, justiça social, vulnerabilidade, pessoas marginalizadas. A Bíblia fala, mais de 2000 versículos. A questão é, o que está determinando esse meu enfoque? Como eu estou enxergando isso? Então eu preciso colocar a palavra de Deus como base, como centro, como o principal aspecto. É ela que determina o caminho. E aí eu vou dialogando. Então a Bíblia diz isso, mas eu posso ver, lendo a sociedade eu vejo isso e aquilo. A sociedade bíblica do Brasil, ela não entra nessa esfera de dizer assim, ô igreja, você tem que interpretar a Bíblia assim. Tá? Ela serve a todas as igrejas. Nós servimos batistas nacionais, presbiterianos, assembleianos, metodistas, as igrejas, de forma geral. Então, nós entregamos a Bíblia e cabe à igreja fazer esse caminho de leitura, interpretação e aplicação. Tá? É claro que às vezes nós temos alguns encontros, por exemplo, a gente tem um seminário de ciências bíblicas, lá a gente dá algumas orientações. Olha, uma interpretação bíblica que serve para qualquer igreja, porque a gente não vai falar para a igreja A ou B apenas, serve para qualquer igreja, nós não falamos, o caminho mais seguro é esse aqui, pega um texto e vai mostrando como se faz. Né? E isso, eu acho que, por exemplo, dentro do contexto dos batistas nacionais, o Esteban faz esse trabalho muito bem, né? Instituições teológicas fazem esse trabalho. Então eu acho que basta ter vontade, porque todo mundo tem em si um pouquinho de hermeneuta.
todo mundo interpreta a Bíblia. Aquela irmãzinha simplesinha, que lê devagar, que não consegue nem ler direito, ela é uma intérprete da Bíblia. Porque quando ela lê a Bíblia, ela naturalmente tenta aplicar aquilo à vida dela. Numa leitura devocional, ela está orando, ela vai lá e Deus falou comigo. Então, todos nós podemos ser influenciados por isso. Podemos ser influenciados por uma leitura que às vezes pode distanciar. E eu creio que Deus usa. Tá? Quem aqui nunca pegou a Bíblia e abriu e falou assim, Deus fala comigo agora. E Deus fala. E põe o dedo. Deus fala. E aí, quando ele abre, e não é um texto que é bom, ele fecha. Deus não falou. Tem que ter uma confirmação. E abre de novo. Eu senti uma vez que Deus tinha falado comigo, num texto. Inclusive era a versão NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Aí eu li, era uma resposta que eu precisava. Só que eu peguei aqueles termos mais coloquiais, não, olha só que maravilha, eu não tinha estudado teologia ainda. Olha só o que Deus está falando comigo e tá. Eu senti isso. Depois eu peguei outras versões e tudo, eu falei, como foi? Aí eu lembrei, como foi que eu consegui aplicar esse texto para aquela realidade que eu estava vivendo? Você estava vivendo aquela realidade. A minha questão eu não interpretei corretamente, claro, mas a minha grande questão foi como eu consegui aplicar esse texto para aquilo que eu estava vivendo. É porque você queria que a Bíblia dissesse o que você precisava que ela dissesse naquele momento. E esse é um grande problema. Então a gente corre esse risco, né? Não é deixar de trazer essas ferramentas, mas é se firmar nas Escrituras. Eu gosto de ver o Jesus, Pedro, Paulo, quando eles vão às Escrituras. Olha, Pedro, lembra o que disse o profeta Joel? Jesus várias vezes, lembra o que disse Moisés? Paulo várias vezes está citando os autores do Antigo Testamento e eles aplicam aquilo àquela realidade, mostrando que aquilo está se consumando e tal. Então eu acho que esse é o caminho. A Bíblia mostra o caminho, é só a gente seguir. Só complementar mais. O irmão vai lá ler a Bíblia e fala, olha, a parábola dos 10 talentos. Oh Deus, quero cantar, eu quero mostrar para o mundo o único talento que o Senhor me deu. O Senhor dá 5 para um, dá 10 para outro. O Senhor me dá um único talento, eu quero mostrar para o mundo, mas o pastor não deixa eu fazer. Eu estou enterrando obrigatoriamente o meu talento. Você sabe que teve um que estava pregando esses dias, um famoso aí que estava pregando, que ele leu que Jesus morou na praia. Né? Isso aí. Casa de essa praia, falou, Jesus tinha casa de praia. Tá pensando o quê? Não, mas também levava uma mesa que levava um ano para fazer, fazia uma semana. Ganhou muito dinheiro. Eu faço os cortes na internet, inclusive acho que compartilhei isso com o pastor Wellington, né? Eu fiz um corte falando, como eu falo da área de música e louvor, falei, as pessoas, isso é uma questão, a pregação é a parte mais importante do culto, porque as pessoas dizem que a pregação é a hora da palavra. Então, no louvor não precisa ter palavra? Então, e a gente não ora a palavra, a gente não canta a palavra. Aí eu fui e fiz isso. Imagina que de repente a pessoa cantou canções do Inário e a pregação foi essa. Eu coloquei justamente esse corte. Eu falei, qual foi a parte mais importante nesse culto específico? Foi o Inário. Foi o Inário. Sabe, isso é muito legal que você falou. Tem uma perspectiva na teologia luterana. Não é Lutero que faz, eu não lembro quem é o idealizador, mas é alguém dentro dessa área que ele diz assim, todo culto é uma pregação. Uau, é isso aí. E é exatamente por isso que é importante a gente resgatar a leitura bíblica no culto, porque hoje as igrejas estão abandonando isso. Eu sou da época que... Vamos começar o culto? Vamos, irmão. Vamos ler o texto oficial. Vamos cantar uma canção? Então vai lá, alguém que ia cantar falava um texto bíblico. Na época lá antiga, que tinha aquelas oportunidades, você lembra disso? Sim, que tinha época de oportunidade, quem é crente mais antigo, para não falar crente velho, sabe o que eu estou falando, né? Alguém ia lá... Tá? Eu li essa ouviu história, falar. As pessoas iam, eu vou ler um texto bíblico. Então, dentro de uma liturgia, aquelas liturgias mais antigas, né, de igrejas até mais históricas, você vê que tem uma leitura inicial, tem uma leitura nos Salmos, uma leitura no Pentateuco, uma leitura nos Profetas, uma leitura nos Evangelhos, uma leitura na Carta Paulina. Por quê? Toda a Bíblia construindo aquilo que vai ser cantado, pregado, orado. Você falou muito bem, testemunhado, tudo volta, né? Nós cantamos a Bíblia, nós oramos com base na Bíblia, nós falamos do Deus da Bíblia. É isso. Uau, então tem que ser. Perfeito. A minha questão nesse sentido aí, debate, eu acredito que a gente está caminhando já bem além do tempo, mas... Então a gente já está finalizando, pessoal. Eu sei que vocês queriam um podcast de 1 hora porque o nosso tempo aqui está curto. Mas... a questão da hermenêutica, a gente hoje tem uma fala que é muito comum, que é uma hermenêutica a partir da experiência no Espírito. E isso é ótimo, porque o Espírito é que está agindo realmente, tanto
foi na inspiração daqueles que escreveram, quanto da gente, para entender essa mesma linguagem espiritual. Mas até que ponto a gente tem que ter cuidado com isso em relação a não estar tendo uma hermenêutica a partir do espírito, mas a partir do próprio coração humano. Muito bem. Boa pergunta. Tem a ver com o que eu falei agora há pouco, né? Eu queria que Deus falasse comigo e eu achei alguma Você foi coisa. no lado prático, bem pragmática a tua explicação. Eu acho que por exemplo, a gente pensando numa perspectiva da renovação espiritual, do movimento pentecostal, né? A experiência faz parte da caminhada cristã. A gente não ignora isso. Tá? E a Bíblia não é contra a experiência. Você vê os relatos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que personagens tiveram experiências marcantes com Deus, que definiram quem eles eram. Vamos pensar que Jacó mudou o nome, sim, mancou a perna. Experiências fazem parte. Eu não posso ignorar isso. Quando a gente pensa nisso, tem gente que fala, nós precisamos da ortodoxia. Ortodoxia é doutrina correta, crença correta, crer corretamente. A ortodoxia é importante? É muito importante. Mas ela não está isolada da ortopraxia. O que é ortopraxia? Praticar. A prática correta. Tá? Eu crio corretamente, eu creio, tenho a doutrina correta, então isso me leva a agir corretamente na sociedade. E de um terceiro que pouco se fala. Porque ortodoxia e ortopraxia a gente fala naturalmente. A teoria gera a prática. Porém, falta ortopatia. Uau! Sentir corretamente. Experiências corretas. E quando a gente pensa numa teologia a partir da experiência do Espírito também, a gente vê isso claramente em Atos. A hermenêutica antiga, tradicional, porque os princípios de hoje, refletidos por gente que é conservadora, ortodoxa, diz o seguinte: o papo de que Atos não serve para estabelecer pressupostos teológicos e doutrinários não cabe mais. Toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus cita os salmos apresentando como doutrina. Então, não é que eu não posso ter doutrina em salmos, não é que eu não posso ter doutrina em Atos. Se essas doutrinas, porque uma doutrina ela não aparece num lugar só, se elas estão coerentes com toda a revelação de Deus nas escrituras. Então, Atos é sim um livro importante para a experiência. Mas qual tipo de experiência? Uma experiência que brota da palavra. Sim. O Hernandes Dias Lopes, falando ontem, quando ele pregava, ele disse o seguinte, ele leu o Evangelho de Lucas, né? Ele falou, Lucas é um médico, mas Lucas também é um historiador. Eu acrescento aqui, Lucas é um teólogo. Lucas escreve com uma pretensão teológica. Leia o prefácio. Lucas 1, 1 a 4, Atos 1, 1 e 2. A intenção dele é de evangelizar, é de discipular, é de orientar. Ele diz, olha, em Atos, eu já escrevi tudo que Jesus fez, agora eu vou escrever o que a igreja fez. Por que Lucas, lembrando que Lucas Atos é um livro, uma obra em 2 volumes. Sim. Não são obras distintas. Sim. Uma obra, 2 volumes, 2 partes. Por que o evangelho eu considero doutrinário e Atos eu ignoro? Como muitos querem dizer, dentro do movimento de renovação espiritual, que as línguas não servem, que os dons espirituais não são para hoje, que cessaram, porque querem acabar com Atos. Quando Lucas é um historiador, sim, ele está escrevendo uma história, mas a pretensão dessa história é teológica. Ele quer mostrar o que era a igreja, como ela surgiu, como ela servia a sua geração, o que ela pregava, o quanto ela orava, como ela saiu para o mundo cumprindo o ide de Jesus no final dos evangelhos. Então, Lucas, ele fala da experiência da igreja, da experiência espiritual da igreja, mostra que Paulo teve essa experiência, que os apóstolos tiveram essa experiência, que outras pessoas de outras partes do mundo, o etíope teve essa experiência, os samaritanos tiveram essa experiência. Então,
a experiência não sobrepõe a palavra. Respondendo a tua pergunta depois de 2 horas aqui, tentando introduzir. Respondendo, tá? A experiência não sobrepõe a palavra sustenta a experiência. Uau. Então, a experiência que eu tenho no Espírito, ela tem que estar firmada na palavra. Aquilo que já aconteceu na igreja de Atos, aquilo que aconteceu, que foi profetizado por Joel, aquilo que Paulo diz, que Pedro diz, que os apóstolos vivenciaram, aquilo serve para nós hoje. Eu tenho... Rapaz, é porque o nosso tempo já está... Precisa liberar o homem. Eu vou fazer uma pergunta. Primeiro um comentário e uma pergunta para a gente finalizar, porque isso que você falou é extraordinário. Isso foi coisa que eu aprendi na minha graduação, então muita gente deve estar entrando em parafuso agora. Assim, como assim? Atos é narrativa, a gente não pode fazer doutrina. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre, a partir do que você falou, como a gente precisa enxergar Atos. Mas eu queria fazer um comentário, aproveitar aqui o gancho com a Sociedade Bíblica. Eu fui chamado para pregar num congresso, domingo. O nome do congresso era Metanoia, Congresso de Jovens. E o tema que eles usaram foi Filipenses 2:5. Aí eu peguei a NAA, tende a voz o mesmo modo de pensar. Falei, metanoia, mudança de pensamento. Só que o termo de Filipenses no grego, usado para pensar, não é o metanoia. Mas eu entendi a ideia. Pensamento, mudar e tal. Eu esqueci agora qual é o termo grego lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que aí eu fui pesquisar esse termo de Filipenses 2:5 em outras versões. E o que é que eu achei? E aí se tornou os 3 pontos da minha pregação. Falei, metanoia, que seria a palavra para o arrependimento, né? Mas mudança seria uma conversão em tal nível. Aí eu peguei o termo grego de Filipenses 2:5, falei, mas as versões, NAA fala, tem em voz o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se eu não me engano... A RA é o mesmo sentimento. A RA é sentimento. Aí eu fui para a NVI, atitude. Aí eu falei, quando a gente tem uma nova mentalidade, de fato, há uma modificação no pensamento, nas atitudes, mas também no sentimento. Que é quando você falou, conectei a ideia da ortodoxia, pensar corretamente, ortopraxia, atitude correta, mas a ortopatia, eu preguei lá de maneira muito prática, mas eu ainda não havia associado a essas questões aqui, teológicas e tal. Eu falei, que impressionante, né? A gente poder refletir nesse sentido, o sentir correto, porque às vezes, no nosso estudo teológico, isso é algo que tem voltado, né? Inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes falou ontem aqui no nosso podcast sobre a questão da emoção e tal. Na luta contra o emocionalismo, a gente anula a ortopatia, né? Às vezes a gente fica só na razão e atitude e, tipo assim, se chorar é emocionalismo. Não pode chorar, não pode expressar. Não pode se alegrar. Inclusive eu vi até um memezinho desse negócio de música, né? Aí o cara colocou uma pessoa muito séria, dizendo assim, o reformado no seu momento mais emotivo no culto. Aí ele sério assim, ó, aí faz assim. Aí alguém foi e colocou nos comentários, eu achei que ele... Como foi assim? Eu achei ele muito efusivo. Então, assim, são questões que entram, né? Mas o que eu gostaria de fazer uma pergunta. O meu pai... Você viu que ele seguiu a minha linha. Ele levou foi 2 só horas. A introdução. Pergunta de Enem. A pergunta. Meu pai, novo convertido ainda, leu o texto do carcereiro, Atos 16, esqueci agora o versículo. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Foi uma coisa que Deus falou com meu pai. E isso tem se cumprido. Mas isso não é uma regra. Como é que a gente... Se Atos não... A gente não vai encarar aquela ideia, não, é narrativa, então não é doutrina. Como é que entra questões como essa? Que naturalmente vai ter gente que vai se converter e os da casa dele não vão se converter. Como é que a gente... À luz do que você falou, só para trazer um ponto prático, né? Como a gente enxerga Atos, então, nesse sentido? Muito bem. Vamos lá. É importante a gente lembrar o seguinte. Não existe partes da Bíblia que são inspiradas e partes que não são. Tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. E útil para o ensino, ali o termo é didascalia, doutrina, tá? É o termo grego para doutrina, para ensinar, para doutrinar, para repreender, para dizer você está errando, já que repreendeu, terceiro, para corrigir. Você errou? Então vem cá que eu vou te estabelecer no estado correto. E para educar na justiça. Perceba, ensinar e educar não são sinônimos no texto de Paulo a Timóteo. O fato é que a revista corrigida coloca instruir. Porque o termo ali é paideia, que é aquela educação prática da vida. Então a Bíblia é útil para a doutrina e é útil para as coisas práticas da vida. Ela tem que me transformar numa pessoa melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um motorista melhor, tudo mais. Ponto. Paulo diz em Romanos, tudo que foi escrito para nossa instrução foi escrito. Então Atos é para nossa instrução. Perfeito. Salmos é para nossa instrução. Tudo é para nossa instrução. Ponto.
esse texto, quando você olha uma perspectiva de uma teologia bíblica ampla, e aí a gente tem que acabar com a versiculite. Tá? Pega só o versículo, lê aquele versículo, isola e interpreta. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou pular do prédio de 30 andares, eu posso, vou porque voar. ele me fortalece. Boa. Eu estou usando o exagero aqui, uma hipérbole para falar de hermenêutica, mas eu preciso ler sempre dentro da luz do seu contexto. Então vamos lá. Quando eu olho para Josué, Josué faz algo semelhante. Ele diz assim: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Tá? Qual é o poder de Josué para determinar isso? Quando você olha dentro de um contexto ali do carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, quer dizer, vamos estabelecer o princípio, você não vai conseguir levar na literalidade, porque aquele contexto tanto de Josué quanto de Atos era no contexto de uma família patriarcal, onde o patriarca, o que ele era, a família seguia. Entendi. Certo? Ele crê. Então, todos creem. Não era uma palavra profética de Paulo dizendo assim. Não, é que não se tornou um termo, um texto normativo. Não é uma coisa para ser aplicada ao pé da letra em toda e qualquer situação. Agora, qual que é o princípio que está ali? Eu acho que é aí. Quando eu não consigo levar o pé da letra, porque nem sempre você vai levar literalmente o que o texto está dizendo, qual é o princípio que está ali? Creia no Senhor Jesus. Isso é um papel que começa com a pessoa. Você vê que ele não está falando da família antes. Creia. Algo semelhante que aconteceu com Cornélio, né? Como é que Cornélio era o chefe da casa ali. E traz os outros consigo. Inclusive, a família patriarcal era... A sociedade hoje critica. Esse negócio de família patriarcal, abuso. A família patriarcal foi uma bênção na história. Porque era um lugar de proteção, era um lugar de sustento, era um lugar de segurança. Perfeito. O patriarca cuidava da esposa, dos filhos, dos animais, dos escravos, de todos. Deixa eu puxar então a brasa para o outro lado. Você citou o texto de Atos 16:31, mas o contexto de Atos é a evangelização em Filipenses, e ele começa convertendo Lídia e toda a sua família. Então é isso que eu vou dizer. Começa comigo, eu crio no Senhor Jesus. Qual é o princípio que está estabelecido? Crer no Senhor Jesus, como que é o texto? E serás salvo tu e tua casa. Tua casa, tá. Quando eu creio, eu passo a influenciar quem está em volta. Natural, entendi. Isso é natural. Não, agora... Quem que foi o primeiro que se converteu na tua casa? Que levou a mãe, que levou o avô, que levou o pai, que levou o filho? O princípio está presente. Não, isso aí, você vê, né? A gente vai estudando. Primeira vez que eu consigo enxergar com essa ótica do patriarcado, da influência. Porque até então, para mim, eu olhava... Olha só que interessante, isso está mudando agora, gente, no ar. Minha cosmovisão sobre Atos. Metanoia. Sobre Atos, porque... Não, mas tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus será salvo por tua casa. A minha resposta, promessa, o carcereiro. Atos é narrativo. Eu nunca pensei na ideia, porque Salomão coloca questões que não são... Porque Salomão não é um profeta, né? Salomão é um sábio. Então Salomão diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar, seja caminho bom ou caminho ruim, e até quando ela ficar velha não vai desviar dele. Na minha cabeça, eu sempre cheguei... Não, isso aí ele está falando do processo natural. Se você ensinar coisa errada para a criança, o natural é que, enquanto criança, ela absorveu, aquilo vai seguir para a vida. Mas é claro que existe. Deus entra naquela vida, Jesus entra naquele coração, esse caminho muda. O contrário também é verdade. Se você ensina o correto para aquela criança, a probabilidade é que ela vá seguir por esse caminho, mas pode ser que ela se perca. Então, a gente olha para esse texto, não, Salomão não está profetizando, ele está falando algo que é natural, do processo corriqueiro. A criança absorve, seja o bom ou seja o ruim, e aquilo vai se tornar um norte para a vida dela. Mas já a Atos eu não conseguia enxergar dessa forma. Que maravilha! Fiquei mais crente, um pouquinho mais crente hoje. Que benção, isso é bom, né? Isso é muito bom. E quando eu não interpreto literalmente, eu pego o princípio, entendo aquele princípio. Como aquele princípio? Atos 2:42. Eles vendiam tudo que tinham. Aí se for pra literalidade, hein? Vamos vender agora? Vamos virar todo mundo nômade agora. Eu não tenho nada, então não dá tanto trabalho. Qual é o princípio que está ali? A Bíblia não está mandando ninguém vender todas as suas casas para juntar todo mundo numa grande comunidade e ver assim. Não é isso. Então qual é o princípio que está ali? O princípio é ninguém pode passar necessidade. Foi perfeito. Olha então, aí tá a minha responsabilidade. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, mas se eu vejo meu irmão passando dificuldade... Aí tá a doutrina em Atos. Ali tá a doutrina. Aliás, a instituição dos diáconos está ali. Perfeito. Isso não é doutrinário? Exatamente. O que nós temos em Timóteo é apenas uma orientação de como eles deveriam ser. Mas a instituição está ali. Você tem doutrinas em Atos, sim. Você tem a obediência missionária, o impacto missionário do mundo. Ali que você vê, a igreja saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria.
Atos 8. E chegou aos confins da terra. Paulo chegou aos confins da terra dentro daquele contexto, daquele momento. Rapaz, eu acho que a gente precisa depois fazer um curso em como ler Atos. É porque tem um momento lá, acho que é 18, que Paulo rapa a cabeça. Porque tinha voto. Aí tem essas questões aí que vão... Eu só dei a deixa. Mas posso fazer uma propaganda? Sim. O meu livro Missão que Transforma, eu anunciei aqui. Inclusive vai ficar na Lerban. Perfeito. Alguns livros você pode comprar lá. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre como entender a missão de Deus a partir de cada parte das Escrituras. Eu falo muito do livro de Atos e entro nesses aspectos. Perfeito. Tá? Olha aí. Então quem quiser entender um pouquinho mais, tem ali umas 10 páginas a gente tem algum que vai te aqui, ajudar. Não trouxe nenhum aqui. Tá lá. Tá lá na Lerban. Mas tá lá, quem quiser vai comprar pela Lerban. Pronto, ali eu falo perfeito. um pouquinho sobre interpretação em Atos e aplicação de Atos na dinâmica da igreja. Maravilha. Bom, então tá aí, tá na descrição o link da Lerban para você conhecer outros materiais também, inclusive esse que você precisa comprar. Eu vou comprar porque eu preciso entender Atos melhor agora. Amém? Então é isso, vamos caminhar para a finalização? Sim, eu quero só também apresentar melhor os detalhes da vida do nosso querido. Ele está morando agora em São Paulo, então para quem quer conhecer um pouco mais de Deus, de teologia, da Bíblia, da história da Bíblia, meu querido amigo querido mesmo, de graça e paz pelo celular. De chamar ele de senhor no bate-papo. Ele está aqui em São Paulo agora, pertinho. Vamos deixar o contato também. Vamos deixar. Pastor, pode? Tá aí. Sim, acho que tá o Instagram aí, @Acyr, ACYR, _ Gerone, com G-I-E no final, _ Júnior. Nome difícil, você tem que ficar explicando, né? Esse negócio chato. Qual o contato que você pode disponibilizar aí também? Pode ser o Instagram e pode ser, de repente, o e-mail. O e-mail. Acyr, ACYR.gerone, @sbb.org.br. Maravilha. Para finalizar, você está acompanhado, né? Aqui no estúdio. Minha linda, digníssima, maravilhosa esposa. 25 anos de casamento esse ano. Qual o nome dela? Tânia Cristina da Luz Arévalo de Gerone. Quase não cabe. É mais um família podcast. imperial, né? É família imperial. Vou dizer uma coisa. Se não está só, minha esposa tinha 4 nomes, casou comigo e ficou com 5. A revolta dela até hoje que não consegue finalizar na linha que as pessoas disponibilizam. Mas, por curiosidade, a minha só tinha um sobrenome, agora tem 2. aí. Ou seja, nós somos uma família um pouco mais humilde. Continua curtindo. Vamos finalizar, mas eu quero deixar... Eu esqueci o nome da sua esposa? Tânia. A Tânia. O tema desse podcast aqui tem influência forte da Tânia, tá? A gente estava aqui, sobre o que nós vamos falar e tal, qual vai ser o tema, e ela nos ajudou sabiamente no que nós estamos conversando aqui. Então, obrigado pela influência, irmã. A mulher sábia, abre aspas, do pastor Acyr, edifica o podcast. O podcast, tá aí. Então tá bom, podemos finalizar? Podemos. Pastor Acyr, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Natan, obrigado, Pastor Wellington, uma alegria. Pastor Natan, Pastor Wellington, a gente fica na intimidade, esquece esse negócio. Pode ser uma honra. Que Jesus abençoe você, que você possa se apaixonar pela Bíblia, pela leitura bíblica. É um mundo encantador e a igreja de hoje precisa cada vez mais. Deus abençoe vocês. Maravilha, perfeito. Obrigado, meu amigo, pela co-apresentação. E você que ficou conosco até aqui, como eu falei no começo, não se esqueça, o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento é que torna você um debatista. Por favor, tenha também esse título tão maravilhoso. Muito obrigado, até o próximo episódio.